Fala, devs, então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai trazer um conteúdo bem diferente para vocês, que é do tipo assim, como o Gabu pensa. Como o Gabu tomou a decisão de criar a arquitetura da GrapPeg. Fala, Dev, pra você que não me conhece, sou o Gabu, criador aqui do canal do Gabu Dev, sou o Google Developer Expert em Flutter e Dart. Já tem um tempinho que eu trabalho nesse mundo da tecnologia, que já criei vários apps para milhões de usuários e hoje eu tô criando, o meu próprio SaaS pro meu restaurante. Sim, eu tenho um restaurante, ele já roda esse SaaS lá, só que a ideia é a gente distribuir esse sistema para outros lugares. Então, por conta disso, a gente fez a versão nova agora em 2025 e eu queria mostrar para vocês como que foi a decisão da arquitetura desse software. E é até legal que tem um exemplo aqui de como que eu desenhei, como que eu pensei, e isso vai nos ajudar a criar ideias, né, e pensamentos de como que você pode seguir a decisão da arquitetura do seu software. Então vamos começar a tela aqui, porque aqui hoje é de fato hands-on para a gente falar desse assunto extremamente importante. Porque é assim, né, galera? Você que está do outro lado da telinha, se não sabe, se você tomar uma decisão errada de arquitetura, você pode destruir o seu software. E às vezes a gente não se preocupa tanto com isso. E aí, sabe, a segunda coisa importante é que não existe bala de prata, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês foi o que funcionou para o meu software. Não quer dizer que se você replicar isso aqui vai funcionar para o seu. Entenda que a ideia é só para a gente montar o raciocínio juntos e aí te dar uma base para você tomar decisões melhores para o seu software. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que não está aparecendo a minha tela, não. Beleza. Estamos aqui com a minha tela agora. E esse aqui, estou abrindo como funciona a GrapPeg para vocês. Não, né, galera? A gente está só mostrando aqui o código meu. Eu posso mostrar para vocês. Não tem NDA assinado. A de NDA sou eu. Então, bora lá. Seguinte. Tá, eu gosto muito de utilizar essa ferramenta aqui, o ScaleDraw, que ele tem uma extensão também para o VS Code, que aí você deixa o arquivinho aqui e vai gerenciando a arquitetura. Como foi planejado a arquitetura, então, aqui do GrapPeg? Eu separei em basicamente duas coisas. O core, ele vai ficar responsável por ter toda a parte de domínio e data, e aqui os fluxos de pagamento com integrações da rede, PagSeguro. Isso aqui eu estou mudando, tá? A ideia é depois eu vou criar um package só para pagamentos e deixar esses fluxos lá. Por isso que ele está até distante aqui, mas a versão inicial a gente fez dessa forma. E por que, Gabo? Excelente pergunta. Vamos lá. Quando eu fui criar esse software, eu já tinha feito uma versão no meu restaurante há uns anos atrás e tudo mais, e eu sofri com algumas coisas naquela época. Porque eu não sabia direito como estruturar o software e para qual caminho. Então eu tinha totem de pagamento, eu tinha o sistema administrativo, eu tinha dashboard, eu tinha um monte de coisa no mesmo código, aquela confusão. E aí, pensando nisso, eu falei, pô, por que não a gente não pensar em estruturar isso e quebrar em camadas, como a gente fez aqui, ó. Então eu vou quebrar aqui basicamente em duas camadas. Camada de domínio, que vai ter os use cases, entidades e tudo mais, e a camada de data, que vai ter os repositories e o data source. No caso, às vezes nem precisa do data source, mas eu quis colocar só para ficar mais fácil de modelar aqui no início, tá? Essa foi a ideia. Então aqui, tudo que eu precisar do tipo, criar uma venda, buscar uma venda, cadastrar um produto, buscar uma categoria, vai ficar aqui em domínio. E tudo que eu precisar comunicar com o meio externo, que é o nosso back-end da GrapPeg, que a gente não usa Firebase, Supabase, a gente tem um back-end feito pelo meu sócio, e ele criou, né, o back-end ali em Nest.js, tipo, ó, roda liso. Então, a gente usa essa estrutura de data e domain. E aí, aqui também tem a parte dos pagamentos e tudo mais, que está distribuído aqui embaixo. Aí tem parte de impressora, que é compartilhado com outras coisas. Usa aqui Event Bus também, para facilitar um pouquinho as comunicações. Aqui tem todos os use cases separados aqui bonitinho. Aí tem que os domínios também separados aqui tudo bonitinho para ficar mais fácil de dar manutenção. E aí entra na questão de modularização, tá? Então, na primeira ideia que eu tinha feito, a gente só tinha o PDV. O que é o PDV? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Com a câmera. Era isso aqui, tá? A maquininha aqui, ó, ela tá aqui, ó,
GripPeg, aqui eu tenho que logar, tá em debug. Mas tem a maquininha, ela imprime e tal, passa o cartão, crédito, Pix, tudo mais. Só que na primeira versão que a gente fez o foco para resolver a dor do cliente para rodar na maquininha de cartão. Só que a gente descobriu que existia uma segunda dor do cliente, que era a dashboard. Como o cliente vai, pô, Gabu, como o cliente vai ver as coisas, vai cadastrar, tudo mais. Então a gente foi lá e criou a dashboard, que está aqui. Só que a dashboard e PDV, na época que eu fiz, deixa eu mostrar aqui, ó. Dashboard, era tudo dentro do PDV, tá? Então tinha um monte de arquivo de layout renderizando para o mobile, renderizando para o web e tudo mais. Então eu tinha um campo minado para dar problema na época. Porque toda vez que eu ia subir uma versão nova para Stone, que demora até 5 dias, ô Stone, ajuda nós, começa a liberar um pouquinho mais rápido, demora 5 dias, tá? 5 dias. Imagina se o seu cliente tem um bug em produção. E aí você pode pedir urgência e tudo mais, mas a média é 5 dias, tá? Beleza. Então, 5 dias para eu subir. Então, toda vez que eu fazia alteração, não existia dashboard, só PDV. Então, nesse desenho aqui, eu quis trazer ele porque ele era assim. Era tudo um projeto só. Só que como eu percebi que isso estava dando muito problema, do tipo, eu tinha medo de fato, né? Se eu mexer aqui na dashboard, às vezes posso quebrar o PDV, então vamos separar. Então o projeto ele ficou dessa forma aqui, ó. Então agora eu tenho a dashboard. Aí eu tenho o PDV e tenho aqui a dashboard tendo seus módulos. Então são projetos diferentes. E tem um ponto aqui, deixa eu ver como é que a gente vai desenhar isso aqui, porque eu precisaria fazer o seguinte. Pera aí. Oxe, precisaria a gente puxar isso aqui para um outro lugar. Ó, deixa o core aqui. Vamos tirar aqui. Vamos trazer os módulos para cá. Então vamos trazer aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Só para vocês entenderem. Então eu tenho a dashboard. Está escrito errado aqui. E tem o PDV. Então o PDV tem os seus módulos e consome o core. A dashboard tem os seus módulos e consome o core. Então eles são dois projetos que utilizam aqui coisas parecidas. Ah, não ficou muito bonito o desenho, né? Desculpa. Não é o meu forte, galera. Mas a ideia é o PDV ter os seus módulos aqui separados bonitinho e a dashboard. Só que os dois consomem do core, para ter o domínio e o data. Então, para não correr risco do tipo, eu cadastrei um produto aqui, só que o PDV vai consumir um produto e aí o parse dele estava errado. Então, vai quebrar lá no PDV, mas a dashboard não. Então, a gente separou dessa forma. E aí, o outro motivo também de separar, né, nesse contexto aqui, é para facilitar a manutenção. Normalmente, é mais fácil você fazer alteração da... Normalmente não. É mais fácil fazer uma alteração na dashboard do que no PDV, porque aqui roda em Flutter Web. Então, é só dar um play, subiu, galera, baixou, tudo certo. Só que no PDV, não, eu preciso gerar o build, e hoje na Stone, você não gera um APK, você gera 5 APK, sobe no WinRAR e manda para eles. Então existe uma complexidade. Eu fiz um script e tudo mais, beleza, é simples. Mas teve que fazer vários APKs para mandar para eles e tudo mais, várias configurações complexas que eu não preciso na dashboard. E outra coisa, também, se eu quiser subir uma versão da Play Store na App Store, é mais fácil eu subir uma versão da dashboard ou eu criar uma versão mobile. Tipo assim, como se for aqui eu tenho uma dashboard e aí eu tenho uma versão mobile que pode ser um PDV, mas ele não tem comunicação com o pagamento ainda, né? Porque dá para usar o Tap to Pay ali para você usar o próprio telefone para fazer uma transação. Mas a gente poderia ter só o PDV nada vinculado com a Stone. Porque aqui na Stone eu tenho várias configurações do Android. Então, se eu fosse subir na Play Store, ia ficar meio ruim, entendeu? E aí, eu também tava com um problema que tinha tipo, num outro projeto, que também usa Stone, só que esse projeto, ele vai para as lojas e usa Stone. Só que a gente teve que separar a pasta do Android, porque tem algumas permissões que tem que usar na Play Store e que se usar na Stone, a Stone não funciona. Então, é por isso também que eu fui para essa ideia de separar o projeto nessas camadas. Então, aqui, nos módulos, eu separo em Presentation, Pages e Widgets. Então, por exemplo, se eu abrir o PDV aqui, ó, eu vou ter os módulos bonitinho. Por exemplo, Login, vou ter o Presentation aqui, que vou estar separado em Login, né, Login Screen e Status, e vou ter o módulo. O módulo é bem legal, tá? Porque a gente usa o Flutter Injection aqui, ó. Com o Flutter Injection, eu consigo ter todas as dependências aqui da GripPeg totalmente modulares. O Login Module, ele não tem tanto. Ó, o Command Module ele funciona legal. Ele tá vendo? Ele tem as próprias injeções aqui, ó.
Então, no caso, assim que eu fecho esse modo, ele já libera tudo isso da memória. Isso que eu tô falando do PDV, e o PDV roda onde? Na maquininha de cartão. Então, economizar memória é algo essencial para rodar esse tipo de software. E aí a gente usa a mesma abordagem também aqui na dashboard. E aí aqui também, só para facilitar, né, eu criei aqui para rodar a dashboard e o dev. Aí você só dá o play aqui e roda também. Por exemplo, se eu abrir o dev aqui, eu vou abrir o dev que a gente tá até... tá bonitinho, tá? A gente tá trazendo um spoiler para vocês. A gente tá fazendo alguns testes aqui de layout e tudo mais. E até mesmo para evoluir o layout, a gente conta, né, com o design aqui na Gabu Dev. Só que a gente também usa uma plataforma, o Xpilot, que ela ajuda a gente a... Eu vou deixar o link aqui no comentário, que ela ajuda você a prototipar ideias desenhando mesmo, sabe? Então é bem legal, mas eu não vou mostrar pra vocês, que aí eu vou mostrar o spoiler do software. Mas eu queria mostrar só o software rodando aqui no web, só pra mostrar a ideia de separar aqui em arquiteturas. Ah, ele mandou pra maquininha. Oxe, peraí, era pra colocar aqui no Chrome. Beleza, deixa ele rodar aqui no Chrome pra gente. Deixa ele rodando aqui, vamos continuar falando aqui das nossas decisões. Aí dentro dos módulos aqui, em decisão mesmo, aí não já é tanto de arquitetura, né? Aí aqui, se você for olhar, o que eu fiz? Tá? Eu basicamente peguei a arquitetura CleanArch, e aí a questão de não ser by the book, né? Você sempre olhar o livro e fazer igual. Não, eu quis pegar o que tinha naquela arquitetura, e aí a gente pegou e separou, né, o nosso software em camadas e tipo distribuídas. Então eu tenho toda a parte aqui, deixa eu trazer aqui para minha tela. Eu tenho toda a parte aqui de controller e tudo mais separado. Por quê, galera? Eu estava trabalhando antes com um controller compartilhado, só mudava o layout. Então eu tinha um layout builder no início da tela fazendo isso. Só que eu tinha muito problema de quebrar. E já aconteceu de quebrar a maquininha por conta de uma alteração na dashboard. Agora aqui não tem risco. É só se a gente mudar, né, um use case e tudo mais. A gente também tem... É só um spoiler, tá? A gente também está configurando para começar a utilizar o Maestro para escrever os testes end-to-end aqui, porque como demora 5 dias e tudo mais, tem toda a complexidade da Stone, pra gente garantir que tudo tá funcionando aqui na maquininha. E aí fica mais... Porque se quebrar na web, a gente dá um F5 e resolve. A maquininha não. É mais difícil ainda que a Play Store, tá? Porque a Play Store às vezes é algumas horas, a Apple ali um dia no máximo você vai. Aqui é 5 dias. Então dói um pouquinho esse prazo. E aí, com essas decisões, hoje, depois que eu tive que fazer esse refactor, ficou muito mais fácil de trabalhar aqui no projeto. Então eu consigo fazer as alterações sem uma coisa quebrar a outra, né? Eu tenho as minhas pipelines rodando também no GitHub separado, a gente está evoluindo ali as camadas de testes e tudo mais, que como a gente pegou para rodar o projeto no início, galera, esquece de fazer o teste, a gente estava na correria para fazer rodar, para fazer funcionar, integrar com a Stone, fazer todos os processos. Agora a gente está elevando, né, o nível aqui do software, na qualidade, fazendo as outras coisas. A maquininha a gente sempre testou manual, porque tem poucas funcionalidades, né? Dashboard tem mais, é mais o fluxo de pagamento e tudo mais. Então não é tão difícil você testar manual. Só que agora a gente tá estudando de colocar o Maestro para fazer os testes. Só que o problema do Maestro é que eu só vou conseguir rodar local, porque precisa ter uma maquininha da Stone, né? Infelizmente. Mas beleza, já salva, né? A gente coloca para rodar local, ele fica apitando tudo aqui. Passou o teste, beleza, a gente pode subir aquele deploy. Deixa eu ver aqui, acho que o software abriu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, eu acho que... Aí, a gente fez uma alteraçãozinha aqui da home do app e tudo mais. Ficou bem mais bonitinho agora. Porque antes a gente fez a alteração. E aí, só uma coisa que eu queria comentar, que o layout que tá aqui, a gente fez a refatoração utilizando o Xpilot e também utilizando o nosso design ali para dar algumas ideias. Então, toda essa parte aqui, né, dessas ideias aqui foi feita com IA. E aí a gente usava os prints do Xpilot para desenhar também as telas aqui no cursor. Então o cursor também ajudou bastante ter essa experiência aqui. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo, né? A gente falou um pouquinho das decisões que eu tomei e por que eu tomei, né, dos problemas que a gente teve e tudo mais. Então, eu acho que isso vai ajudar, né, vocês. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, comente se você também já passou por isso ou está passando por isso, ou não só no seu SaaS, na sua empresa que você está estruturando e tudo mais, deixe nos comentários ou entre em contato que a gente consegue te ajudar aí a tomar as melhores decisões aí para sua arquitetura. Então é isso, galerinha, até o próximo vídeo.